Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um povo guerreiro muitas vezes esquecido, mas que foi absolutamente fundamental para a origem de Portugal, os suevos. Eles fundaram o primeiro reino medieval da Europa Ocidental, precisamente no território que viria a ser o berço da nossa nação. Fiquem connosco para descobrir quem eram, como viveram e qual o seu legado indelével. É uma história que merece ser contada em todos os pormenores. Antes de embarcarmos nesta viagem, pedimos o vosso apoio para continuarmos a nossa missão de partilhar a história de Portugal. Por favor, deixem um gosto neste vídeo, comentem o que acharam no final e, o mais importante, subscrevam o canal para nos ajudarem a alcançar a nossa grande meta de 15 mil subscritos antes do final do ano. Tornem-se também membros do canal para mais benefícios. Muito obrigado pelo vosso apoio. A nossa história começa longe da Península Ibérica, nas terras que hoje pertencem à Alemanha, perto do rio Elba e do Mar Báltico. Os suevos não eram uma nação única, mas sim uma grande confederação de tribos germânicas, conhecidas pela sua ferocidade e pelos seus penteados distintos. O historiador romano Tácito descreveu-os, no primeiro século, como guerreiros orgulhosos que se distinguiam das outras tribos pela sua bravura e pelo seu forte sentido de identidade coletiva. Durante séculos, a pressão de outros povos e as alterações nas condições de vida levaram muitos grupos germânicos a migrar. O momento decisivo para os suevos ocorreu na gélida noite de 31 de dezembro do ano 406. Numa ação audaciosa que mudaria a história da Europa, um grande contingente de suevos, acompanhado por vândalos e alanos, atravessou o rio Reno congelado, rompendo a fronteira do Império Romano e iniciando uma longa marcha para sul. Após atravessarem a Gália durante quase 3 anos, estes povos chegaram à Península Ibérica no ano 409. O poder de Roma na região já estava enfraquecido e incapaz de os deter. Segundo o cronista Idácio de Chaves, os invasores dividiram as províncias hispânicas entre si por sorteio. Aos suevos, liderados pelo seu rei Hermerico, coube a província da Galécia, um território que abrangia a atual Galiza e o norte de Portugal até ao Rio Douro. Nesse território, os suevos fizeram algo inédito. Fundaram um reino independente, com capital na antiga cidade romana de Bracara Augusta, a atual cidade de Braga. O reino suevo da Galécia foi, historicamente, o primeiro reino bárbaro a ser estabelecido dentro das fronteiras do Império Romano do Ocidente, com uma identidade própria e chegando mesmo a cunhar a sua própria moeda. Anteciparam-se em décadas a outros reinos germânicos que surgiriam mais tarde. As fontes históricas não nos dão uma descrição detalhada da aparência física específica dos suevos, mas podemos inferir, com base em descrições gerais dos povos germânicos da época, que seriam de estatura alta e constituição robusta. A sua pele seria clara, com cabelos predominantemente loiros ou ruivos e olhos claros, azuis ou cinzentos. Uma das suas características mais famosas era o chamado nó suevo, um penteado em que o cabelo era puxado para o lado e atado num nó. O seu vestuário seria prático e funcional, típico dos povos germânicos. Os homens usariam calças compridas de lã, uma peça de vestuário que os romanos consideravam bárbara, juntamente com túnicas de linho ou lã. Sobre estas, vestiam mantos de pele ou de lã grossa, presos no ombro com uma fíbula, um tipo de alfinete de metal. O seu traje era de um povo guerreiro, adaptado tanto ao combate como ao clima úmido e frio da Galécia, que se tornou a sua nova pátria. A dieta dos suevos na Galécia foi uma adaptação dos seus hábitos alimentares germânicos aos ricos recursos locais. A base da sua alimentação passou a ser os cereais, como o trigo e o centeio, para fazer pão e papas. A criação de gado, especialmente de porcos e vacas, fornecia a principal fonte de carne. A caça, a pesca nos rios e na extensa costa atlântica e a apanha de marisco complementavam a sua alimentação, que era rica e variada, garantindo a sua subsistência. A sociedade sueva era dominada por uma aristocracia guerreira que, embora em número muito reduzido, detinha o poder militar e a posse das terras. Esta elite governava uma população muito maior de galaico-romanos, que mantiveram em grande parte as suas estruturas sociais, a sua língua, o latim vulgar e os seus costumes. A convivência entre os dois povos, embora inicialmente tensa, levou a uma progressiva fusão cultural ao longo de quase 2 séculos.
A organização política do Reino Suevo era uma monarquia, provavelmente eletiva entre os nobres mais poderosos, embora com uma forte tendência para a sucessão hereditária dentro da mesma família. O rei era o chefe militar supremo, o principal juiz e o líder político. Governava a partir de Braga, a capital, auxiliado por um conselho de nobres e guerreiros. O reino era pequeno, mas ferozmente independente, e a sua corte em Braga tornou-se o centro do poder no noroeste da península. Os seus hábitos eram os de uma sociedade em transição. Mantiveram o seu ethos guerreiro germânico, valorizando a coragem, a lealdade ao chefe e a honra em batalha. Os banquetes, onde se consumia vinho já produzido na região e cerveja, eram eventos sociais importantes. No entanto, ao se estabelecerem, foram gradualmente adotando as práticas administrativas e legais romanas que ainda existiam na Galécia, num processo de adaptação à nova realidade sedentária. A história religiosa dos suevos é particularmente complexa e fascinante. Quando chegaram à península, eram pagãos, adorando um panteão de deuses germânicos, com figuras como Odin, o deus da guerra e da sabedoria. O seu paganismo, no entanto, não durou muito tempo. Através do contacto com outros povos germânicos já cristianizados, como os vândalos e, principalmente, os visigodos, os suevos acabaram por se converter ao cristianismo. A sua primeira conversão, contudo, não foi ao catolicismo, mas sim ao arianismo, uma corrente do cristianismo considerada herética pela Igreja de Roma, que defendia que Cristo era uma criação de Deus e não divino da mesma forma. Esta conversão ao arianismo, ocorrida em meados do século V, alinhou-os religiosamente com os seus poderosos vizinhos visigodos, que também eram arianos na altura, facilitando as relações políticas. No entanto, a trajetória religiosa dos suevos daria mais uma volta. O rei Requiário, que subiu ao trono em 448, converteu-se ao catolicismo, a religião da maioria da população galaico-romana. Foi o primeiro rei germânico católico da Europa, um passo político ousado para se aproximar dos seus súbditos. Contudo, esta primeira conversão católica do reino não seria definitiva e seria revertida após a sua morte. A conversão definitiva e em massa dos suevos ao catolicismo ocorreria apenas um século mais tarde, em meados do século VI. Este processo foi liderado pela figura notável de São Martinho de Dum, um monge vindo da Panónia, que se tornou bispo de Dum e arcebispo de Braga. A sua pregação e influência na corte do rei Teodomiro foram decisivas para que o reino abandonasse o arianismo e abraçasse o catolicismo de forma permanente por volta do ano 560. Esta segunda conversão ao catolicismo deu ao reino suevo uma identidade única. Durante várias décadas, os suevos católicos distinguiram-se dos seus vizinhos e rivais, os visigodos, que permaneceram arianos até ao ano de 589. Braga tornou-se num importante centro religioso católico, rivalizando em prestígio com as dioceses visigodas. Esta afirmação religiosa foi também uma afirmação de independência política perante o poderoso reino de Toledo. As guerras foram uma constante na história do reino suevo. Nos seus primeiros anos, sob o comando do rei Hermerico, consolidaram o seu domínio sobre a Galécia, travando batalhas contra os vândalos que também se tinham fixado na região. Após a partida dos vândalos para a África, os suevos tornaram-se o poder dominante no noroeste e iniciaram um período de expansão para sul, procurando aumentar a sua riqueza e o seu território. O auge desta expansão ocorreu sob o reinado do ambicioso rei católico Requiário. A partir de 448, ele liderou audaciosas campanhas militares, ou razias, para sul, quebrando tratados com Roma e saqueando as ricas províncias da Lusitânia e da Bética. Chegou a conquistar cidades importantes como Mérida e Sevilha. Esta agressividade, no entanto, atraiu a atenção do poder que realmente dominava a península. A expansão sueva colidiu frontalmente com os interesses dos visigodos, que atuavam na península como federados, ou seja, aliados militares do Império Romano, encarregados de manter a ordem. Em resposta às incursões de Requiário, o rei visigodo Teodorico I, a pedido do imperador romano, marchou com um exército maciço contra os suevos. O confronto inevitável deu-se no ano 456, perto do rio Órbigo, na região de Astorga. A Batalha do Órbigo foi uma catástrofe total para os suevos.
O seu exército foi completamente aniquilado pelas forças visigodas, muito mais numerosas e organizadas. O rei Requiário conseguiu fugir, mas foi capturado pouco depois no Porto e executado por ordem de Teodorico I. Esta derrota esmagadora marcou o fim do sonho expansionista suevo e o início de um longo período de declínio e de submissão ao poder visigodo. Após a batalha, o reino suevo não desapareceu, mas ficou terrivelmente enfraquecido e mergulhou numa profunda crise. O território foi saqueado pelos visigodos e o reino fragmentou-se numa série de guerras civis entre diferentes pretendentes ao trono. Durante décadas, o reino tornou-se, na prática, um estado cliente dos visigodos, com reis que eram frequentemente impostos ou controlados por Toledo, perdendo grande parte da sua autonomia. Este período conturbado, conhecido por vezes como o século obscuro suevo, foi marcado pela instabilidade política e pela diminuição da sua influência. Apesar de tudo, o reino conseguiu sobreviver, mantendo a sua estrutura na Galécia. Foi durante este período de fraqueza que se deu a sua conversão definitiva ao catolicismo, uma tentativa de reforçar a sua identidade e de se reorganizar internamente, longe das ambições expansionistas do passado. No final do século VI, o reino visigodo, sob o comando do seu mais poderoso monarca, Leovigildo, iniciou um projeto de unificação de toda a Península Ibérica sob a sua coroa. O fragmentado e enfraquecido reino suevo era o último obstáculo a essa unificação. Leovigildo viu na instabilidade interna dos suevos a oportunidade perfeita para anexar o território e acabar de vez com a sua independência. No ano de 585, aproveitando-se de uma guerra civil sueva, Leovigildo invadiu a Galécia com um forte exército. A resistência foi fraca. O rei visigodo depôs o último rei dos suevos, chamado Andeca, tonsurou-o, ou seja, cortou-lhe o cabelo para o tornar num clérigo, e exilou-o. Com este ato, o reino suevo, após 176 anos de existência, foi extinto e o seu território foi formalmente incorporado no reino visigodo de Toledo. Apesar do seu desaparecimento como entidade política, o legado dos suevos é imenso e fundamental para a história de Portugal. Eles criaram a primeira unidade política coesa e duradoura no noroeste da Península Ibérica, com o seu centro em Braga. Esta identidade distinta da Galécia, forjada durante quase 2 séculos de reino independente, nunca se diluiu completamente dentro do reino visigodo, mantendo as suas particularidades. A sua herança mais importante foi a criação de um polo de poder político e religioso em torno do eixo Braga-Porto. Foi este território, a antiga Galécia sueva, que mais tarde, após a invasão muçulmana, se tornou o núcleo do Reino das Astúrias e, subsequentemente, do Condado Portucalense. A ideia de uma identidade política autónoma no Ocidente Peninsular, que viria a dar origem a Portugal, tem as suas raízes mais profundas neste primeiro reino. Além disso, os suevos contribuíram para a composição étnica e genética da população do norte de Portugal e da Galiza. Embora fossem uma minoria, a sua elite misturou-se com a população local, deixando a sua marca no ADN da região. A sua história é a história da fundação da primeira entidade política que pode ser vista como um embrião longínquo de Portugal, um reino que, embora derrotado, plantou as sementes da nossa futura independência. E assim terminamos a nossa profunda exploração da história do povo suevo, um pilar essencial, mas muitas vezes esquecido, na fundação de Portugal. Esperamos que tenham gostado desta viagem e que ela vos tenha dado uma nova perspectiva sobre as nossas origens. A vossa interação é o que dá vida ao nosso canal e nos motiva a continuar a pesquisar e a partilhar estas histórias fascinantes. Por isso, se gostou do vídeo, pedimos que deixe o seu gosto e que partilhe a sua opinião nos comentários. O que achou da história dos suevos? Já conhecia a sua importância? E não se esqueça de subscrever o canal para nos ajudar a alcançar a nossa meta de 15 mil subscritos antes do final do ano. Tornem-se também membros do canal para obterem mais benefícios. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.